Apesar de não parecer, existem igrejas evangélicas que são apenas uma organização e não são um organismo. A Igreja de Jesus, ela é uma organização por causa da legislação até. Então, por exemplo, o que nós estamos falando de CNPJ, que nós demoramos alguns anos por causa de toda a burocracia e tudo mais para conseguir, é uma organização que nós devemos ter, porque nós somos uma organização e o nosso país exige que tenhamos um CNPJ para funcionar. E está tudo bem, toda igreja tem que ser uma organização. Qual que é o problema? É que o problema é que às vezes a igreja não é uma organização, mas não é um organismo. E nós devemos ser uma organização mediante as coisas que o nosso país exige, mas nós também devemos ser um organismo. Então, dito isso, a Igreja de Jesus, ela é um organismo, mas também é uma organização. Mas vale salientar que nem toda organização é a Igreja de Jesus. Mas também, o que nós podemos entender é que Jesus, quando sobe aos céus, ele deixa na terra apenas um povo para ser o seu representante. E quem é esse povo? A sua igreja. Só existe um povo capaz de representar Jesus nessa terra e é a Igreja de Jesus. E apesar de muitos lugares existirem pessoas que são corruptas, apesar de em muitos lugares existirem pessoas que falam em nome de Deus, tem uma música que diz sobre isso, né? Falam em nome de Deus, mas agem como Satanás. A Igreja de Jesus, real, verdadeira, ela é a única capaz de representar a Deus aqui nessa terra. Então existe uma complexidade. O que é a igreja é organização e o que é a igreja organismo. E hoje nós queremos observar, segundo esse versículo, segundo esse texto bíblico, quais são as bases de uma igreja que não é uma igreja qualquer. Não é uma igreja por placa. Não é uma igreja só tida como evangélica, mas uma igreja saudável. Mas antes, vale a pena lembrar também que nós não somos, ou uma igreja bíblica não é uma igreja perfeita. Está comigo, irmão? A igreja não é perfeita. Tem problemas. A igreja deve ser saudável. A igreja tem problemas por quê? Porque é formada de homens. E quando nós vamos em uma igreja procurando perfeição, é a mesma coisa de ir em uma academia procurando gente magra. Ir na igreja procurando, eu vou na igreja porque lá é perfeito, porque lá o pastor é perfeito, porque lá o ministério de louvor é perfeito, porque lá os ministérios funcionam de forma perfeita. É a mesma coisa de ir a uma academia procurando só gente magra. Se eu for na academia e tiver alguém acima do peso, eu não entro na academia. É a mesma lógica, e essa lógica não existe. Então o que nós vamos tratar nessa noite não é sobre uma igreja perfeita, é sobre uma igreja saudável. A igreja saudável. E o que nós lemos nesse texto agora, de Atos capítulo 2, é que é o início dessa igreja. A igreja já estava caminhando e após 3.000 pessoas se converterem, como nós lemos na semana passada, essas pessoas que se converteram, elas precisavam aprender a ser o que era ser uma igreja. Os discípulos de Jesus sabiam como se comportar. Aqueles que andavam com Jesus sabiam como se comportar, mas as pessoas que estavam entrando, elas tinham que aprender a como se comportar. Mas não era um cenário comum, como por exemplo, era uma igreja que estava crescendo debaixo de ameaças de perseguição constante, medos, complexidades, mas ainda assim, essa igreja, porque era uma igreja saudável, ela não deixava de crescer. Apesar dos problemas, apesar das perseguições, apesar do medo, a igreja não parava de crescer. O que nos ensina que uma igreja saudável, ela pode ter problemas, mas os problemas que ela tem, não impedem o seu crescimento. Uma igreja saudável, ela pode ter determinados tipos de problemas, mas esses problemas não impedem o seu crescimento. E aí nós podemos ver aqui no versículo 42, de Atos 2, que começa a dizer como funcionava essa igreja. E na parte A do versículo 42, Lucas diz assim, e perseveravam. Olha só, acaba o versículo 41 dizendo que 3.000 pessoas foram batizadas. O início do versículo 42, Lucas diz, e essas pessoas que foram batizadas, elas perseveravam.
Essas pessoas não estavam apenas reunidas em um lugar. Essas pessoas não estavam apenas fazendo alguma coisa ao seu bel prazer. Não, essas pessoas perseveravam. E o que significa perseverar? Segundo o dicionário, perseverar significa manter-se firme em um propósito, insistir em um objetivo e não desistir diante de obstáculos ou dificuldades. Quando se trata do original do que Lucas quis dizer, perseverar significa perseverar continuamente, permanecer firme, dedicar-se com constância e não abandonar. O que nos ensina que uma das principais características do povo de Deus quando se trata de igreja é a perseverança. A perseverança deve fazer parte de todo aquele que se julga povo de Deus. A igreja de Jesus hoje, ela é representada de forma local. Por exemplo, nos tempos bíblicos, a igreja era por cidade. Então tem a carta lá aos Coríntios, que era a igreja, a cidade de Corinto. Tinha a carta aos Éfeso, que era a igreja, a cidade de Éfeso, e assim por diante. Hoje nós temos igrejas locais, ou seja, repartidas em vários locais com placas diferentes por causa de legislação também. Mas essas igrejas locais, quando são igrejas de Jesus, elas devem ser saudáveis. E quando eu digo saudável, a primeira característica de uma igreja local saudável é ser perseverante. Ou melhor, todo cristão, todo aquele que diz que nasceu de novo, ele deve perseverar. Ele deve permanecer firme. Ele não pode ser levado por ventos. Eu li um livro na pandemia que chamava Modernidade Líquida. Esse livro mexeu muito, principalmente por causa da pandemia. E no livro, não o livro cristão, mas o livro dizia que o contexto dessa modernidade líquida era representar as relações do mundo novo em relação ao emprego, a valores, às instituições que se tornavam cada vez mais temporáveis e instáveis. Esse livro, lá em 2020, dizia isso. E ele não estava dizendo sobre a geração de hoje, estava dizendo sobre a geração de antigamente, da geração ali dos anos 90 a 2000. Esse cara não estava dizendo nem da geração Z, que é um problema hoje, e nem da geração dos formadores de aura, que é um outro problema muito maior. Esse cara estava dizendo que essa geração era líquida, era volátil. Relação ao emprego, por exemplo, se você perceber como as pessoas hoje lidam com o emprego, é diferente do que era antes. Quem tem empresa aqui no nosso meio pode falar isso se eu perguntar como é lidar com as pessoas hoje no mercado de trabalho. Hoje em dia é tudo muito volátil, as pessoas são voláteis, elas não perseveram no trabalho. Antigamente o cara conseguiu o trabalho e ele ficava nesse trabalho até conseguir um melhor. Hoje em dia a pessoa consegue um trabalho e ela sai do trabalho do primeiro problema que ela tem. E isso não é só nos trabalhos, isso é, por exemplo, namoro. Eu li uma frase uns dias para trás dizendo: os namoros atuais estão durando menos que a bateria do meu celular. A pessoa diz: estou namorando. Na semana seguinte, o amor acabou e não está namorando mais, está namorando com outra pessoa. Por quê? É tudo muito volátil. É tudo muito instável. Não existe perseverança. E isso também alcançou as igrejas. Por quê? Porque hoje as pessoas não perseveram nas igrejas. Elas trocam de igreja igual trocam de roupa. As pessoas não perseveram mais na igreja. A igreja é saudável? Tem problemas, mas as pessoas não perseveram. Ao primeiro problema que existe, as pessoas querem sair, porque não existe perseverança. Mas preste atenção no que eu vou te dizer. Biblicamente, só existe duas formas de você sair de uma igreja bíblica e saudável. Vou repetir. Biblicamente, só existe duas formas de você sair de uma igreja bíblica e saudável. Eu não estou dizendo de uma igreja que não é bíblica e que não é saudável. Sim, existem pessoas que estão por aí, que estão cometendo abuso religioso. Não é igreja bíblica, tem que sair. Existem pessoas por aí que estão vivendo, fazendo igreja como a Bíblia não ordena. Não é igreja bíblica nem saudável, tem que sair. Mas só existem duas formas de sair de uma igreja bíblica e saudável. Quais são essas formas? Envio e exclusão. Se a igreja segue os parâmetros bíblicos,
As duas formas de um membro fiel deve sair dessa igreja é envio e exclusão. O que é envio? Mudei de endereço, mudei de cidade, mudei de bairro, vai plantar, vai começar uma igreja nova em outro lugar. Envio. Por causa do trabalho, às vezes, a igreja aqui não, o horário que é da igreja, eu só consigo ir em outra igreja. Envio. Segundo motivo, exclusão. Por quê? Porque todo crente que sai pulando de igreja em igreja, ele não é um crente perseverante. E a característica de um crente é perseverança. Se a pessoa sair pulando de igreja em igreja porque a igreja A ou a igreja B mostrou que tem problemas, nós estamos complicados. Por quê? Porque toda igreja tem problema. Toda igreja tem uma dificuldade. E quer saber mais? Se você achar uma igreja perfeita, não entre nela, senão você vai estragá-la. Glória a Deus, achei uma igreja perfeita. Lá todo mundo é perfeito, lá todo mundo faz as coisas como eu acho que devem ser feitas. Vou ficar lá. Não fique, irmão, para que você não estrague a igreja. A igreja de Jesus, ela tem problemas, mas ela é saudável. Isso indica que todo cristão deve perseverar, permanecer firme e não se abalar com as questões pequenas que acontecem dentro da igreja. E aí, o que Lucas vai dizer é, eles perseveravam, mas perseveravam em quê? A primeira coisa, que vai ser a primeira base de uma igreja saudável cristã, ele diz aqui na continuação do versículo 42, o que ele diz? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina é ensino, tá? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E, dada essa primeira base, nós temos dois problemas hoje. Quais são os problemas? O primeiro, os líderes que não querem ensinar e as pessoas que não querem aprender. O que nós vemos hoje? Líderes que querem ensinar o que querem e não ensinam a palavra de Deus. Por quê? Porque não dá hype. Ensinar a palavra de Deus de uma maneira crua, de uma maneira simples, ela não dá o hype, não dá o ibope que deveria dar. Então é tentador, irmão. A gente está aí fazendo igreja, plantando igreja há 7 anos. É tentador você começar a falar coisas e fazer coisas que vai chamar pessoas. É tentador, estou te falando isso aqui, ó, de carteirinha. Eu já fui líder de jovens e adolescentes e eu fazia coisas que até Deus duvidava. Por quê? Porque era tentador chamar pessoas. E talvez seja um dos meus maiores arrependimentos como líder de jovens fazer as coisas que eu fazia. Não era nenhum pecado, mas eram coisas que Deus olhava do céu e falava, não é possível. Talvez eu teria muito mais frutos como cristão, como pessoas cristãs, de reunir as pessoas em volta de uma roda e lendo a palavra de Deus, ensinando dia após dia. Talvez teria muito mais frutos do que lotar cultos com 150, 200 pessoas, que no outro dia eu tinha que ficar correndo atrás, porque as pessoas não estavam nem aí para a essência da palavra do Senhor. Porque é tentador fazer com que pessoas sejam atraídas de maneira fácil. Por isso, às vezes, os líderes não querem ensinar o evangelho de forma simples. Mas apenas o ensino real da palavra de Deus pode ser a base para o crescimento da igreja do Senhor. Apenas o ensino real, simples, coeso da palavra do Senhor pode ser colocado como base de crescimento. A palavra que eu quero pode trazer um crescimento momentâneo. O entretenimento pode trazer um crescimento momentâneo. Mas a palavra do Senhor, o ensino da palavra do Senhor é uma base. É um pilar. Para que a igreja do Senhor possa ser construída. Agora preste atenção. Pastor não é papa. Pastor não é papa. Pastor não é o líder supremo. Não é. Mas uma vez que nós escolhemos uma igreja saudável para congregarmos, nós devemos dar ouvidos àquele que o Senhor levantou para pastorear aquele rebanho. A palavra doutrina que Lucas usa aqui, não é essa doutrina sobre usos e costumes. Não é sobre isso, simplesmente. Mas essa palavra é a palavra sobre ensino. E ensino sobre o quê? Sobre as coisas do reino dos céus. Ou seja, a doutrina dos apóstolos era um direcionamento sobre como as ovelhas de Cristo deveriam levar a sua vida segundo as ordenanças do Senhor. Não é papel de um pastor
intrometer na vida dos membros o tempo todo, mas o pastor deve estar apto a ensinar, corrigir e consolar com a palavra de Deus, sempre que for preciso. Não é o meu papel ficar intrometendo na sua vida. Eu já disse isso aqui, e eu gosto de dizer de tempos em tempos, para que as pessoas novas possam saber. Não é o meu papel ficar intrometendo em tudo da sua vida. Vou viajar. Vou fazer não sei o quê. Eu viajo para Dubai ou para Europa? Amém? Está querendo Guarapari, Quadras Novas só? Eu viajo para não sei aonde ou eu vou para tal lugar? Eu compro um carro verde ou eu compro um carro preto? Eu mudo para casa tal ou eu mudo para casa tal? Meu irmão, a minha função não é ficar intrometendo em todas as áreas da sua vida. Se você quiser um conselho sobre alguma área que eu entenda, eu vou te dar. Eu quero conversar sobre tal coisa. Eu sei que ele entende? Pode vir que eu vou te dar o conselho. Sem problema nenhum, não tenho problema com isso. Mas eu não tenho que ficar intrometendo em todas as áreas da sua vida. E eu estou dizendo isso porque tem lugares em que se a pessoa não falar a hora que ela vai sair de casa e a hora que ela vai chegar com o pastor, ela está excluída da igreja. Eu estou dizendo isso, que existem lugares que se você sair da sua casa para visitar outra igreja no sábado, na segunda, na terça ou no próprio domingo e você não avisar o pastor, você está excluído da igreja. Não é nossa função como pastores, líderes, ficar intrometendo na vida dos liderados, dos membros da igreja. Então, quer um conselho? Pelo menos tratando-se de casa de paz? Eu estou aqui pronto para te atender e existem algumas pessoas com experiência a mais para te atender. Agora, ficar intrometendo na sua vida o tempo todo não é coisa de pastorado. O pastor deve ensinar, estar apto a ensinar. Quando você tiver um problema, o meu papel é estar apto a te ensinar, estar apto a te orientar segundo a palavra de Deus. E o papel daqueles que estão ouvindo é: os membros devem ouvir de forma ativa. Mas, por exemplo, um membro também está apto, numa igreja saudável, a até corrigir o pastor se o pastor pisar de uma forma errada naquilo que está fazendo. Já cansei de dizer, aqui na igreja também, que se um dia eu começar a corromper a palavra do Senhor em cima do púlpito, eu oro a Deus para que tenham homens para me arrancar desse púlpito aqui e me mandar embora. Por quê? Porque isso aqui não é um patrão mandando em liderados. Nós queremos levantar pastores nos próximos anos, não serão patrões mandando em pessoas, dizendo, faça isso, faça aquilo, não. Até porque o pastor da igreja é Cristo. Quem manda na igreja não é o pastor, é Cristo. As decisões que nós tomamos aqui são decisões administrativas. As decisões que nós tomamos aqui são decisões que são de cunho humano, mas quem manda na igreja é o Senhor. O dono da igreja é Cristo. Quem ordena o que nós devemos fazer ou o que nós não devemos fazer é Cristo. Então, perseverar na doutrina dos apóstolos é pastores, líderes aptos a ensinar e membros com ouvidos ativos, prontos para ouvir, digerir e para fazer a vontade de Deus em uma igreja saudável. Está comigo, irmão? A segunda base, o que eles faziam na primeira igreja que Cristo deixou na terra. O texto continua dizendo, e na comunhão. Eles perseveravam, primeiramente na doutrina dos apóstolos, segunda coisa, na comunhão. E o que é comunhão? A palavra comunhão significa, a palavra comunhão quer dizer, o original, né? É koinonia. E koinonia significa participação em comum, ou vida em comum. Isso é koinonia. Participação em comum, vida na vida. E o primeiro século da igreja era dentro das casas. E de fato, assim, eles viviam dentro da casa uns dos outros. Porque a igreja era feita na casa. Então hoje as coisas mudaram, mas o termo comunhão não pode de forma alguma ser deixado de lado. Ter uma vida em comunhão na igreja não quer dizer estar junto demais para incomodar o irmão, mas também não quer dizer estar longe demais para abandonar o irmão.
Então, koinonia é não incomodar, não estar o tempo todo. Provérbios fala sobre isso, né? Não vá na casa do seu irmão demais para que você não se torne enfadonho. Mas também não quer dizer se afaste até que essa pessoa se sinta abandonada. Então nós devemos achar um meio termo disso. Nós devemos achar o meio termo disso, de como nós faremos para que nós não possamos ser enfadonhos, mas também nós não possamos abandonar, irmão. Presta atenção, a comunhão é uma das coisas mais lindas da igreja. Quando a igreja não vive em comunhão, ela não entendeu que o Pai é nosso. Por quê? Porque quando nós entendemos que o Pai é nosso, que a oração que Jesus nos ensina, nós não fazemos distinções dos nossos irmãos. Então, se o Pai é nosso, nós somos todos irmãos. Então, o que é koinonia? É às vezes eu perguntar se o meu irmão está bem. É às vezes parar no meio do dia e lembrar do irmão que faz parte da mesma família de Cristo e orar por ele. O que é koinonia? Comunhão. Um abraço, às vezes, no final do culto, tem muito mais poder de cura do que, às vezes, um sermão de 1 hora. Às vezes, a comunhão é ouvir um desabafo e apenas ouvir, irmão. Sabe qual é o nosso problema, principalmente dessa geração pós-internet? É que nós queremos dar conselhos e pitaco em tudo. E, às vezes, a pessoa só quer ser ouvida. Eu estava vendo um tempo atrás uma matéria de uma mulher que faz sobrancelha lá, que não sei o nome desse pessoal. Mas uma dessas mulheres que faz sobrancelha, cobra 12 mil reais no negócio aqui, ó, nesse aqui. 12 mil reais para fazer sobrancelha. Ela dizendo, meu trabalho na sobrancelha é igual de todas as outras. Mas eu entrego muito mais do que sobrancelha, eu entrego escuta. As pessoas não querem só fazer sobrancelha, elas querem falar. E às vezes elas querem falar sem serem interrompidas com um conselho meu. Ela só quer falar, eu só tenho que estar ali para ouvir, escutar e dizer aham, e a pessoa vai embora leve. Por quê? Falou. Às vezes a comunhão na igreja é sentar com o irmão durante 30 minutos, 40 minutos, a pessoa só falar e eu só ouvir dizendo amém, vamos orar. Sem um conselho para tudo. Sem eu acho para tudo, irmão. Eu acho que você poderia fazer isso. Eu acho que você poderia fazer aquilo. E às vezes a pessoa não quer a sua opinião ou a minha opinião. Ela só quer falar, só quer conversar, só quer desabafar alguma coisa que está no coração dela e ela precisa falar, irmão. Isso faz parte da comunhão. Presta atenção. Se nós vamos morar no mesmo céu, e no céu nós teremos comunhão, então por que não começarmos essa vida em comum hoje? Por que não? A comunhão desses irmãos era tanta que eles se gastavam, inclusive financeiramente, uns pelos outros. Olha só o que diz o versículo 45 de Lucas 2. Diz assim, e vendiam suas propriedades, bens, e distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Aqui a Bíblia não está falando de igualdade financeira. Não é comunismo. A Bíblia está dizendo sobre suprimento de necessidade. Eles vendiam a propriedade, aqueles que tinham propriedades, vendiam uma propriedade quando via a necessidade, e aí eles vendiam aquilo e repartia aquilo que tinha excesso para que as necessidades básicas de todos fossem supridas. E por que isso? Porque eles se importavam uns com os outros. E é isso que a comunhão faz. O quê? Nos importar uns com os outros, a ponto de ajudar a todos, até que ninguém tenha nenhum tipo de necessidade. Isso é comunhão. É eu me importar com o outro. É vida na vida. É no meio do meu dia, às vezes, eu lembrar do irmão, e às vezes você dizer, eu lembrei do irmão o tempo todo, e aí eu não fiz nada. Às vezes, só mandar um Deus te abençoe no WhatsApp. Às vezes é mandar um, irmão, estou orando por você. É comunhão, é vida, é conversa. E isso deve fazer parte da casa, do corpo do Senhor. Mas tem um problema só. Quando se trata de comunhão. E a palavra para comunhão é koinonia.
Mas eu ouvi um pastor falar um tempo atrás sobre uma palavra que é koinonite, que foi um termo que ele inventou, que esse termo it, né, significa alguma inflamação, como bronquite, coisa do tipo. Aí ele diz, um problema da comunhão é a koinonite. E o que é koinonite? É uma inflamação na comunhão dos irmãos. E eu vou te explicar isso. O que é koinonite? Quando a comunhão deixa de fazer sentido. Por quê? Nós estamos tão unidos com os nossos irmãos que não tem mais espaço para ninguém entrar. Nós somos tão unidos, nós temos tanta comunhão, nós fazemos tudo tão juntos que ninguém mais pode entrar nessa nossa aliança. E isso faz com que a igreja deixe de ser saudável, e isso faz com que a igreja deixe de crescer. É as famosas panelinhas nas igrejas. Sabe esse termo que você talvez já usou, já ouviu falar? Eu não consigo entrar na igreja do fulano de tal, por quê? Panelinha. As pessoas não conseguem participar da comunhão dos irmãos, porque tem aqui o grupo A, ali o grupo B, aqui o grupo C. Isso é koinonite, isso é a inflamação da comunhão. Obviamente, irmãos, nós temos afinidade uns mais com os outros, e algumas pessoas, por algum tipo de vergonha, às vezes nem conversam, e está tudo bem. Cabe a nós o quê? Ter esse faro para as coisas. Existem pessoas que são mais tímidas, e às vezes só o fato dela estar sentada na mesa calada, para ela faz sentido. Está tudo bem. Às vezes só o fato dela chegar na igreja e dar um aperto de mão, dar um abraço, e acabar o culto, às vezes ela vai embora para casa, para ela está em comunhão. Para outros não, para outros é conversa. Tem que falar igual o pobre da chuva. O Bruno está aqui, mas é o principal de todos. Estava escrevendo um sermão e eu fazendo esse paralelo sobre essa comunhão e sobre esse entendimento. E aí levantando, a Vitória está lá embaixo hoje. Vitória é aquilo ali. Chega, paz, está tudo bem. Aí o Bill não, é conversa o tempo todo. Eu tenho que mandar calar a boca às vezes. Falar, meu irmão, não te aguento mais. Não me liga, pelo amor de Deus. Mas é comunhão. Um quer falar demais e às vezes junta com o que quer falar de menos e fala. E o que quer falar de menos, e quer ir embora. Aí o outro que quer falar de menos, ele está sentado um do lado do outro, 3 horas em comunhão, sem falar um A. Sentados, sem falar, não falamos nada. E a comunhão? E qual que é o nosso entendimento como igreja? Entender que nem todo mundo age da mesma forma. Nem todos reagem da mesma forma. Então, às vezes, o que conversa muito, ele vai falar muito com o que não conversa nada e com o que conversa muito. Às vezes, o que não fala nada, ele só quer ficar quieto. E eu falo que ficar quieto, que eu sou assim. Fora do quadro de igreja e fora do quadro da minha família, eu sou o antissocial, irmão. Eu falo com a minha esposa, não me chama para essas voltas suas furadas. Por quê? Porque às vezes eu quero chegar, sentar e ninguém fala nada comigo. Só me dá coisa para eu comer e ir embora para casa. Porque eu me sinto bem assentado em uma mesa, comendo um salgadinho e pronto, acabou. Mas tratando-se de igreja, nós devemos entender, nós devemos saber que comunhão é estar vida na vida. Essa comunhão que Lucas está falando não é só sobre comida, é participação mútua, compartilhamento, vida em comum, união, parceria espiritual, é relacionamento. O que nos faz entender que uma igreja que vive em comunhão descobriu a vontade de Deus. Uma igreja que vive em comunhão descobriu a vontade de Deus. O segundo tópico, a segunda base de uma igreja cristã é comunhão. Terceira base, Lucas continua. Na comunhão e no partir do pão. Parece a mesma coisa, né? Comunhão e partir do pão, mas não é. Por isso que o Lucas usa os dois termos, comunhão e partir do pão, porque aqui Lucas está falando sobre comida. O partir do pão é sobre relacionamento através da alimentação, através da comida. E por quê? Porque a comida é a prática visível da comunhão. A comida é a prática visível da comunhão. Por exemplo, você não consegue almoçar no domingo na casa de quem você não quer ter comunhão.
Não pelo menos por livre vontade, né? Obrigado você vai, mas por livre vontade você não quer ir. Porque é a parte visível. Ele está dizendo, quando vocês comem junto, vocês estão demonstrando a partir da mesa o que é a comunhão. A comida é uma das melhores formas de demonstrar que somos um só povo. Se nós não conseguimos comer juntos, o que nós podemos fazer juntos? Se nós não conseguimos comer à mesa, sentar para comer juntos, o que será capaz nas coisas difíceis? Como nós faremos juntos? Por isso que é tão importante, irmão, nós sentarmos para nos alimentarmos juntos, porque isso afirma a nossa comunhão. Isso afirma que nós somos um só povo. Isso afirma que nós somos uma igreja saudável. Por isso que Lucas faz essa distinção. Comunhão é vida na vida. Partir do pão é se assentar para se alimentar com aquele que você quer ter comunhão. Quarta base. Ele continua dizendo, e nas orações. A quarta base de uma igreja saudável é perseverança na oração. Então são 4 pilares. Ensinamentos, comunhão, partir do pão e oração. Não é a ordem de sequência, mas a última base que ele descreve é a oração. E falar sobre a oração deveria ser mais fácil, mas talvez a oração possa ser o tópico mais difícil dessas bases. Por quê? Porque muitas das vezes nós temos muitas dificuldades em orar. Muitas das vezes existe em nós uma dificuldade extrema de orar. E presta atenção, qual que é um dos maiores problemas de orar? É porque nós esperamos ter vontade de orar. E sabe o que eu vou te dizer, irmão? Você nunca terá vontade de orar. Eu vou orar quando eu tiver vontade. Você não vai. Por quê? Porque oração, muitas das vezes, não é prazeroso. Mas é necessário. Oração não dá prazer, mas é necessário para que você cresça saudável e para que o corpo de Jesus seja saudável. E ao que parece aqui, a oração está um pouco além do que estamos acostumados, que é orarmos para nós mesmos. Ele está dizendo não só uma oração para você, mas uma oração em comum, ou seja, uma oração uns pelos outros. Era um período muito novo, a igreja estava começando. Os judeus até oravam, afinal eles eram um povo de Deus. Mas agora, eles tinham um intermediador que era Cristo homem, e eles sabiam que a oração, através da oração, aquela comunhão poderia se tornar mais poderosa. Por isso que é essa base. A base da oração, a base de pedirmos ao Senhor uns pelos outros, a base de pedirmos ao Senhor por nós e pelos nossos irmãos. A base de acordarmos pela manhã e pedir ao Senhor não só por nossa vida, mas pedirmos ao Senhor pelos nossos irmãos. Mas existem algumas objeções que nós devemos quebrar sobre oração. Oração é uma base cheia de objeções. E nós devemos quebrar algumas objeções. Por exemplo, a objeção que oração é por mérito. Oração não é por mérito. Lucas capítulo 18, versículo 9. Lucas capítulo 18, versículo 9. A palavra do Senhor diz assim. Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam aos outros. 2 homens foram ao templo para orar. Para o quê? Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si mesmo para si mesmo dessa forma. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para os céus, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês
que este que desceu justificado para a casa, que este desceu justificado para a casa e não aquele. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Oração não está no seu mérito. A oração não está naquilo que você está falando. A oração não está naquilo que você está dizendo. Existem algumas pessoas que oram de fato muito tempo e elas se ensoberbecem porque eu oro 2 horas, eu oro 3 horas, eu oro 4 horas e os irmãos não oram. Mas o que está dizendo aqui é que a oração não é no mérito de quem está orando. A oração não é mérito de quem está fazendo. Você está orando 3 horas por dia? Glória a Deus, continue. Se você não está orando, comece a orar, porque oração não é prazer, é necessidade. Mas quando você conseguir pegar o ritmo, não se ensoberbeça, porque a oração não é por mérito. Segunda coisa, oração não está no poder de quem ora, mas sim no poder daquele que responde. A oração não está no nosso poder. Então não existe a oração forte. Já ouviu a oração da sexta-feira forte do... Vem aqui que nós temos a oração forte. Qual é essa oração forte? Não existe oração forte. Porque a oração não está no poder daquele que está pedindo, mas a oração está no poder daquele que está respondendo. O que nos faz entender outra coisa é que o fato de Deus não estar respondendo não quer dizer que ele não esteja ouvindo. Às vezes ele só não quer responder naquele momento, ou talvez a resposta veio e você só não identificou. Então nós oramos para alguém que pode responder, sim ou não? Deus é Deus. Deus pode todas as coisas. Eu gosto de ver algumas coisas sobre astronomia, às vezes, irmão, e todas as vezes que eu vou ver, eu fico encantado com quem Deus é e o que Deus fez, a criação de Deus. Aí as nossas orações são tão pequenas e tão poucas e tão baixas por coisas tão pequenas, e aí eu falo, meu Deus. Porque às vezes o nosso pensamento é, a minha oração não está sendo forte o suficiente, mas não. Às vezes Deus está ouvindo e a resposta para aquele momento é não. E está tudo bem. Ou Deus está ouvindo e está dizendo, agora não, daqui a pouco. Então o fato de nós orarmos e Deus não estar respondendo, não quer dizer que Ele não está nos ouvindo. Porque às vezes nós estamos orando, e parece que Deus não está respondendo, o que a gente faz? Para de orar. Eu orei, e Deus não me respondeu. Então eu vou fazer o quê? Vou parar de orar e vou buscar pelos meus meios. Não, irmão, não pare de orar. Se Deus não respondeu ainda, não pare de orar. Talvez a oração não é para mudar aquilo que está acontecendo, mas é para mudar o seu coração, aquilo que você está vivendo e aquilo que você é. Então o que nós devemos entender é que a oração que nós devemos fazer não é só por nós, mas também orarmos uns pelos outros. E o que mais? Não só no momento do culto, mas também durante nossa semana. Orar uns pelos outros, não só aqui no momento do culto, quando nós pedimos normalmente durante o culto para pegar na mão do outro e orar, talvez orar durante a semana por aquele que você orou no culto. Porque isso cria em nós a percepção de que somos uma família, uma igreja saudável. Por isso que Lucas diz que a oração é o 4º pilar de toda a igreja que é saudável. Está comigo, irmão? Vamos à conclusão do que nós podemos entender com isso. A primeira coisa é que essas 4 bases, elas não podem ser divergentes. Ensinamento, comunhão, partir do pão e oração deve andar juntos. Essas 4 coisas devem andar juntas. Não adianta uma igreja só andar nos ensinos e ser fraca na comunhão. Não adianta só uma igreja ser fraca na comunhão e não ter oração. As 4 bases devem andar juntas. Toda igreja que cresce e é saudável compartilha dessas 4 bases em união, andando de igual forma. Então as 4 bases devem andar juntas. Outra coisa que nós podemos entender é que, olha só o que diz no versículo 46 de Lucas 2, 46, 47, diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiram do pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo.
enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que estavam sendo salvos. Olha só o que o final desse texto nos ensina, duas coisas. A primeira, que eles perseveravam, ou seja, não paravam, e de forma unânime, como um só. Eles perseveravam de forma unânime, continuavam em comunhão, em ensino, em partir do pão, em oração, de forma unânime. E qual era o resultado disso, irmão? O Senhor ia acrescentando os que estavam sendo salvos. Sabe o que é isso? Crescimento da igreja. Não pela força daqueles que estavam fazendo. Era o crescimento da igreja. Não porque eles eram bons, não porque a primeira igreja era boa, porque não era. Tinha problemas, tinham pecadores, tinham pessoas más. Por exemplo, Paulo, em uma das suas conversas com Timóteo, ele disse que uma das pessoas que se diziam que andava ao seu lado, Alexandre, que era alguém que andava ao seu lado, mas lhe causou grandes danos. João, em sua carta, dizia que existiam pessoas infiltradas na igreja que já eram o espírito do anticristo. Ou seja, na igreja também tinha problemas. Nas igrejas, nas 7 igrejas da carta do Apocalipse, só problema. Ou seja, tinham dificuldades, tinham problemas. Então era uma igreja que as pessoas não eram santas, eles tinham problemas, mas porque eles cumpriam as 4 bases, os 4 pilares, não eram eles que iam acrescentando, era o Senhor que ia acrescentando aqueles que estavam sendo salvos. O Senhor vai crescendo a igreja, o Senhor vai fazendo com que a igreja se multiplique. Então qual que é a nossa função como servos de Deus? Primeira, perseverar aprendendo. Segunda, perseverar na comunhão. Terceira, comer juntos, porque é a forma visível da comunhão. E quarta função, orar. Oração é a função de todo crente que pertence a uma igreja saudável. E o que não é nossa função? Presta atenção. A nossa função não é acrescentar os que estão sendo salvos. Salvação não é nosso departamento. Salvação é departamento de Deus. Somos nós que salvamos? Não. Somos nós quem acrescentamos? Não. O que fazemos é cooperar para aquilo que Jesus está fazendo na sua igreja. Jesus é o dono da igreja. E o que nós estamos fazendo aqui é, através da igreja, fazer com que o nome de Jesus seja reconhecido. Para que nós não possamos ouvir, como algumas pessoas já podem ter ouvido, se fulano de tal é cristão, se a igreja tal é evangélica, eu prefiro ir para o inferno. Porque a igreja não é a representação de Cristo. O que nós devemos fazer é caminhar para sermos uma igreja com as bases, para que Cristo possa ser colocado acima de nós e ser mostrado quem Ele é, na sua essência, no seu poder. Fulano de tal era mau, fulano de tal era corrupto, o casamento de fulano de tal era ruim, a família de fulano de tal tinha tudo para dar ruim, mas fulano de tal foi encontrado por Jesus e agora ele faz parte do povo de Deus e eu preciso conhecer esse povo. É para isso que serve a igreja de Jesus. Para que Jesus possa ser levado através de nós, através da nossa comunhão, através do nosso ensino e através das nossas orações. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar.